E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 7. Meus irmãos, minhas irmãs amadas, meus amigos amados, meus irmãos que aqui sempre está conosco, meu muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, está chegando agora, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Me perdoe, me desculpe por ser repetitivo, mas o nome de Deus precisa ser exaltado. Este canal Oração da Manhã, Deus tem se utilizado de nossas vidas. Deus tem se utilizado desse canal. Deus tem colocado as suas mãos potente e poderosa sobre este canal. E grandes bênçãos o Senhor tem feito. Grandes vitórias da parte de Deus. Nós temos aqui orado por vidas, por pessoas, por famílias, por causas. E Deus tem nos visitado para a glória dele. Todos os dias nós aqui fazemos uma oração a Deus. Mas antes nós transmitimos a poderosa palavra de Deus. Por isso que desde já nós pedimos a você, continue conosco, pois no final desta mensagem nós vamos fazer uma oração a Deus. São poucos minutos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você fortemente. Meus irmãos, o segundo livro dos Reis, no seu capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 7, nos conta a poderosa palavra de Deus que Eliseu, o profeta Eliseu, aumenta o azeite da viúva. Aqui está uma das mais lindas passagens, uma das mais poderosas passagens que Deus nos mostra, nos revela mais uma vez como é grande o seu poder, como é grande o poder do Deus que nós servimos. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas,
clamou a Eliseu dizendo que seu marido havia morrido. Mas este era servo de Deus e temia ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, bom é temer ao Senhor. Bom é temer a Deus. E esta mulher disse que veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Meus irmãos, esse texto é de fácil interpretação. Quando ela diz que veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, em uma linguagem mais simples de se entender. O credor foi na casa desta mulher e disse: ou você paga a dívida, ou nós vamos levar os teus 2 filhos para serem servos. Ou seja, para eles serem escravos daquele credor. Ou você paga a dívida, ou você vai perder o seu filho. Eles estavam dizendo: você perdeu o seu marido morreu, mas você agora vai perder os seus 2 filhos. Não bastava a dor de ser uma viúva, de ter perdido o seu marido. Agora havia um risco de perder os seus 2 filhos. Então, esta mulher tinha que se virar de qualquer jeito para aparecer o dinheiro e pagar aquela dívida. É aí que esta mulher se encontra com o homem de Deus. Nos diz a palavra do Senhor que ela conta a sua história para Eliseu. Eu sei que isso parece até um pouco redundante ou redundância nós falarmos, porque nós sempre pregamos e dizemos que nós não precisamos contar a nossa história para ninguém. Mas neste dia, esta mulher achou por bem contar a sua história ao homem de Deus, ao profeta. Meus irmãos, é verdade que precisamos nos abrir com alguém, conversar com alguém acerca daquilo que tem acontecido. Isso vai servir como um consolo, ou quem sabe alguém dá uma palavra de conforto, ou até como terapia, conversar acerca dos problemas daquilo o que tem acontecido em nossas vidas. E esta mulher, conhecendo o profeta Eliseu, ela diz: ele servia ao Senhor, ele era teu servo, ele temia ao Senhor, mas ele morreu, ele perdeu a sua vida. E agora aparece o agir de Deus. Meus irmãos, eu tenho o costume de dizer que bom é quando nós nos encontramos com pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Eliseu disse para aquela mulher: o que é que eu tenho que fazer? Para ser mais exato, ele disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. Diz aí o que tu tens, mulher. O que é que eu posso fazer por você? Me diz o que tu tens. E ela olha para ele e diz: eu não tenho muita coisa não. Eu não tenho nada. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Só uma botija. E ele diz para aquela mulher: vai, pede para ti vasos emprestados a todos. Meus irmãos, veja quanta fé. Quando alguém é de Deus, quando Deus está no controle. Veja o que ele diz: pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. E tem uma coisa: não peça poucos vasos não, peça muitos vasos. E ele diz: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
Meus irmãos, eu queria aqui mencionar a fé, o conhecimento do Deus que opera milagres e maravilhas em nossas vidas. Veja o que ele disse: tu vai pegar os vasos emprestados, vai encher, esses vasos vão ficar cheios de azeite. E tem uma coisa, seja organizado, seja organizada. Talvez você já está entendendo o que Deus está falando. Coloque à parte o que estiver cheio. Isso se chama organização. Deus dá a estratégia, mas também Deus diz: te prepara. Te prepara para quando o milagre acontecer. Ele estava dizendo: você vai pegar esses vasos e vai colocar à parte. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vou te abençoar. Eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer coisas grandes na tua vida. Mas tem uma coisa: seja organizada. Coloque à parte os vasos, porque vai ser tanto azeite, mas tanto azeite, que você não vai conseguir se organizar se você for enchendo de uma forma desorganizada. Você não vai conseguir encher estes vasos. E assim esta mulher foi, pegou os seus 2 filhos, fechou a porta sobre eles e deitou o azeite em todos aqueles vasos e começou colocando à parte. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que aqueles vasos ficaram cheios. E esta mulher, muito feliz, muito alegre, começou a se alegrar, eu acredito, a dizer que só o Senhor é Deus, muito embora o texto não nos fala desta forma, mas quando nós recebemos o milagre da parte de Deus, nós ficamos felizes, alegres, contentes, cheios de esperança. O trabalho daquela mulher agora era vender aqueles azeites. Mas a Bíblia diz que ela fez saber ao homem de Deus. E o homem de Deus ainda lhe deu uma estratégia e disse: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus irmãos, talvez você não entendeu ainda. É verdade que eu já deixei aqui nas entrelinhas que para sermos vitoriosos, vencedores, para conquistarmos algo da parte de Deus, precisamos buscar as coisas de Deus primeiro. É verdade que esta mulher buscou o profeta Eliseu, contou a sua história a Eliseu. Tem pessoas que se sentam, me permita aqui dizer com todo o respeito, se senta nas calçadas e começa a contar a sua história para um e para outro. E ela diz: por favor, não conte para ninguém. Aí chega outra pessoa, ela conta a mesma história e diz: por favor, não conte para ninguém, eu confio em você. Daí a pouco, a sua causa, a sua história, o motivo pelo qual ela está orando, está cheio em toda a cidade. Mas esta mulher procurou alguém da parte de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, procure alguém da parte de Deus. E este alguém vai te aconselhar acerca daquilo que você precisa fazer. Quem fez o milagre foi Deus, por intermédio de Eliseu. Mas é verdade que a Bíblia diz que aquela mulher, juntamente com seus filhos, eles fizeram de tudo para que este milagre viesse a acontecer. Quando ele diz: entra e fecha a porta sobre ti, quem fechou a porta? A mulher. Aquela mulher fechou a porta.
e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Meus irmãos, eu não sei quantos anos aqueles meninos tinham, aqueles filhos daquela mulher tinham, mas imagine um vaso cheio de azeite. Aqueles meninos trabalharam, quem sabe, o dia inteiro puxando os vasos. Aquela mulher trabalhou o dia inteiro, eu acredito, enchendo os vasos e passando para os seus filhos. Meus irmãos, você que está aí neste momento ainda me assistindo, eu creio que você está esperando a oração da manhã neste momento. Nós vamos orar aqui a Deus. Eu queria chamar sua atenção para recebermos algo da parte de Deus. Depende de nós. Depende de você. Isso. Milagre de Deus depende de você. Eu já dei aqui uma receita. Deus mandou dizer para você nesta manhã: você precisa ser organizado. Você precisa ser organizado. Você precisa se organizar para poder receber o milagre da parte de Deus. Meus irmãos, você lembra daquela passagem bíblica onde Jesus manda os pescadores, que eram certamente os seus discípulos, lançar novamente a rede? E a Bíblia nos diz que eles haviam pescado a noite inteira e nada tinha pescado. E quando ele lança a rede, com a ordem de Jesus, a Bíblia nos diz que eles puxaram a rede e tiveram que ter ajuda de outros para que pudesse tirar aqueles peixes. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o pescador, ele tem que se organizar na embarcação, mas ele também tem que se organizar na sua rede, porque se a rede tiver rasgada, os peixes vão embora. Assim foi o que Deus disse para aquela mulher, através da boca do profeta: vai lá nos teus vizinhos, pede os vasos. Vai nos teus vizinhos, pede vasos emprestados, para que no momento que o azeite começar a jorrar, os vasos fiquem cheios. Mas tem uma coisa: coloque a parte, organizado. Meus irmãos, eu estou sendo aqui repetitivo, mas enquanto você não entender, eu não deixarei de falar. Organização. Deus ama, Deus gosta de pessoas que são organizadas. Eu me lembro que certa vez alguém contou um testemunho e eu fiquei assim pensando como é a falta de organização. Alguém tinha prometido, ou melhor, Deus havia prometido que iria dar um carro para o irmão. E este irmão ficou muito feliz, muito alegre, mas chegou o dia da bênção do Senhor se cumprir. Aconteceu que, naquele dia, ele entendeu que deveria haver de sua parte uma atitude de organização. O carro chegou e quando o carro chegou, aquele presente, ele olhou para sua casa e disse: e agora? Como é que eu vou guardar o meu carro? E aonde é que eu vou guardar o meu carro? E ele passou algum tempo com esse carro, um carro dormindo praticamente no meio da rua. E chegou um dia que ele foi parado por uma blitz e ele não tinha habilitação. Meus irmãos, não tinha garagem, não tinha habilitação. Deus fez a promessa, ele não cuidou de tirar a habilitação nem de fazer uma garagem. Meus irmãos, nós precisamos ser ativos, nós precisamos entender e saber o que Deus quer. Eu tenho o costume de dizer aqui quase todos os dias: precisamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Esta viúva se organizou. Esta viúva chamou seus filhos. Essa viúva pediu vasos aos vizinhos.
mas o milagre aconteceu porque ela teve atitude. Precisamos ter atitudes. A mulher pediu o vaso emprestado, chamou seus filhos, encheu os vasos e colocou à parte. Meus irmãos, tome posse desta palavra. Eu tenho certeza que dentro desse texto, Deus falou com você. Está aí a receita para que você possa obter vitórias da parte de Deus. Amém? Creia nesta palavra. Deus ainda aumenta o azeite da tua casa. O profeta Eliseu deu a ordem para que aquela mulher fizesse algo para que o milagre acontecesse. E eu, como homem de Deus, nesta manhã eu digo, se organize, faça algo para quando o milagre acontecer, aleluia, o nome de Deus seja glorificado e pessoas vejam o agir de Deus na sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus, creia. Meus irmãos, vamos orar aqui ao Senhor. Aqui está muitos pedidos de orações. E eu tenho certeza que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode e vai atender cada pedido de oração, porque Ele não mudou. Aqui está pedido de pessoas que estão desempregadas, que precisam trabalhar, pessoas que estão sofrendo no casamento, casamentos desfeitos, pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão passando por dificuldade na família, pessoas que estão sendo perseguidas em sua vizinhança. Meus irmãos, são tantos os problemas, mas tantos os problemas, tantos pedidos de orações. Mas eu creio que se nós orarmos juntos, eu quero que você ore comigo nesta manhã, apresentando as causas que nós aqui citamos por alto e, claro, a sua causa. Ore conosco e vamos crer que Deus vai agir em nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, Deus que faz, Deus que tem, Deus que ainda aumenta o azeite, Deus que abre portas, Deus que cura, Deus que é poderoso, Deus que ordena para que algo aconteça e tem que acontecer. Meu Deus, eu clamo a Ti nesta manhã. Eu rogo a Ti, Senhor, a Tua intervenção. Eu peço, Senhor, nesta manhã, que Tu venha estender as Tuas mãos, Senhor, sobre vidas que estão neste momento aqui, Senhor, com os olhos fechados, com o coração ligado no céu, pensando nas causas, entregando as causas que elas tanto precisam. Meu Deus, eu sei da minha limitação, nós sabemos das nossas limitações, mas eu tenho certeza que Tu és o Deus que não mudou e não vai mudar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que pode fazer visita aos 4 cantos do mundo. Tu és o Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Tu és o Deus que dá livramento na terra. Tu és o Deus que cura, salva, liberta. Tu és o Deus que renova, restaura. Tu és o Deus que está conosco nesta oração da manhã. Senhor, eu te peço neste momento que esta oração não fique somente aqui no YouTube. Que esta oração não fique somente neste canal para quando as pessoas virem e apenas ouvir esta oração. Mas que esta oração seja registrada aí no céu. Que esta oração, meu Deus, chegue ao trono da glória. Que esta oração chegue nas tuas mãos e tu possas, meu Deus, e tu possas atender a cada coração triste, a cada coração aflito, que tu possas enxugar a cada lágrima que cai. Meu Deus, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por todas essas bênçãos. Eu quero te agradecer por todos os livramentos, todos os inscritos,
todas as pessoas que estão aqui. Quero agradecer em teu nome. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vá em paz.